Muito boa tarde, pessoal. Meu nome é Luan. Hoje o nosso boletim do dia 13 de junho de 2022. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Boletim que hoje vamos falar sobre a inflação, né? Inflação que vem impactando os mercados aí como um todo, e o porquê que ela jogou um balde de água fria aí nos mercados. Você vai compreender essa dinâmica das elevações de juros que a gente vem tendo, o que acontece, né, no cenário micro, caso aconteça uma recessão. China continua crescendo e finalmente uma desaceleração na inflação aqui no Brasil. Qualicorp e CSN Mineração são destaque no Ibovespa. Vamos ver como que fechou o dólar. Teremos super quarta, teremos Copom. Vamos ver isso e muito mais no boletim que começa agora. Então, a semana passada ela foi crucial aí para os investidores, né, entenderem a magnitude do problema da inflação norte-americana e seus desdobramentos tanto na economia real como no mundo dos investimentos, né? E para a ala dos analistas que acreditavam que o pico da inflação teria acontecido em abril, foi mais um baque quando o CPI, divulgado na última sexta-feira, anunciou uma alta de 1% em relação ao mês anterior. Isso representa um aumento de 8,6% ante o mesmo período do ano passado. E para ter uma ideia, esse é o maior valor desde 1981. Então, essas taxas aí vêm assustando um pouco. Embora esse assunto seja amplamente conhecido e discutido, inclusive a gente abordou isso aqui em algumas colunas por aqui. O mercado financeiro trabalha com uma expectativa futura. E assim, a leve desaceleração que o índice apresentou em abril deste ano fez com que os investidores menos avessos ao risco projetassem uma inflação futura mais branda, e com isso o país passaria ileso a uma recessão. Acontece que a inflação veio acima da expectativa, que era de 0,7%, a qual inclusive já projetava um número expressivo para os padrões do país. Além disso, o que mais preocupou foi o fato de o núcleo do índice ser elevado. Lembrando que o núcleo do CPI mede a inflação excluindo os preços de energia e alimentação, o que normalmente são os mais voláteis. Essa informação consolidou o que a ala mais conservadora do mercado já vinha esperando ali há algum tempo, que o Fed, né, terá um enorme trabalho à frente para conter esse problema que já é real e está refletindo o bolso dos americanos. Diante disso, não há muito o que fazer, a não ser elevar os juros para capturar o excesso de liquidez no mercado, o que objetiva segurar os preços dos bens e serviços pela via da escassez de demanda. Essa dinâmica tem um risco alto, que é aquela famosa recessão que a gente vem falando bastante aqui para vocês no nosso boletim. Mas pelas contas dos banqueiros centrais, né, o custo da recessão é menor do que o custo a inflação que gera para a nação. Em momentos como este, que acontece o seguinte movimento, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como aconteceria uma recessão, né? No cenário micro aqui para vocês, eu vou explicar mais ou menos o que aconteceria. Então, olha só, as empresas, as famílias, as pessoas passam a priorizar a poupança, pois a rentabilidade de investimento livre de risco está melhor do que o passado. Como vimos, tomar crédito está mais difícil. O que acontece aqui? Com a elevação dos juros, tudo fica mais caro. Então você não consegue fazer um financiamento, carro fica mais caro, você não consegue vendas no varejo começam a ficar desaceleradas, né, porque você começa a ter um menor lucro das empresas, as pessoas começam a gastar menos, todos ou a maioria dos setores passam a vender menos e com isso as empresas perdem os lucros. A perda do lucro leva à demissão de funcionários, queda na produção, afinal existe menos pessoas interessadas em comprar, né? E para atrair clientes, as empresas e os prestadores de serviços são forçados a baixarem os preços das mercadorias, ou ao menos interromper a alta. Neste momento, a inflação será controlada. Então,
precisa disso tudo acontecer para daí sim a inflação começar a ser controlada. E para isso acontecer, a taxa de juros ela precisa ser aumentada ainda mais. Isso dá-se início a um ciclo de recessão. Esse é um ciclo mais temido pelo mercado, né? E se levarmos em consideração que a bolsa avança conforme os lucros das empresas, é natural aceitar que o contrário também é verdadeiro. Em casos de recessão, as perspectivas de lucro caem e, consequentemente, os preços das ações na bolsa também. Essa dinâmica fez com que as ações da Nasdaq, que as ações da Nasdaq, né, e o S&P 500 e o Ibovespa encerrassem a semana com quedas da ordem de 5%. No ano, Nasdaq, que é a bolsa onde estão a maioria das empresas de tecnologia, já despenca mais de 27% e S&P 500 mais de 18%. Diante dessa queda, os analistas da XP chamam a atenção para o fato que o S&P passa a ser negociado pela métrica de preço-lucro 5% mais barato do que a média histórica, conforme a imagem que vocês verão no boletim completo lá no nosso iHub Lounge. A China, como eu disse anteriormente, né, o PMI composto, o índice que mede a atividade econômica, saltou de 37,2 para 42,2. Isso significa que o país está caminhando para a expansão da economia, pois o PMI acima dos 50 significa expansão e abaixo contração. No país foi divulgado ainda dados da inflação, que apresentou alta de 2,1% em relação a maio do ano passado, em linha com o esperado pelo mercado. Agora, no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, né, o IPCA, o índice oficial da inflação, apresentou uma desaceleração maior do que esperavam os economistas. O índice demonstrou que a inflação subiu de 0,47% em maio, bem abaixo dos 0,58% que era o consenso do mercado. Segundo os analistas, isso é um reflexo constante das altas de juros do Banco Central, né? Ou seja, toda essa alta que você vem vendo do Copom aí, atualizando a cada 45 dias, você percebe que finalmente começa a surgir um efeito aí em cima do IPCA. O IPCA começa a desacelerar um pouco, tá? No ano, o índice acumula alta de 4,78 e em 12 meses uma alta de 11,73%. Beleza? Você vai conferir agora como que encerrou o mercado na semana passada, tá? O nosso Ibovespa aí, no acumulado de 12 meses, acumula uma queda de 18,51%, Dow Jones uma queda de 8,95%, Nasdaq uma queda superior, né, a 19%, acumulando agora 19,40%, S&P menos 8,16%, nosso dólar no acumulado de 12 meses, menos 2,53%, tá? Nosso Ibovespa, um destaque positivo aí para Qualicorp e CSN Mineração. A XP disse não haver muitos motivos específicos, né? Já para a JBS, a corretora fez o seguinte comentário: ainda que não tenha notícias específicas da empresa, a percepção de retomada das compras pela China, conforme o lockdown é removido, a recente desvalorização do real perante o dólar, a leitura favorável de virada de ciclo do gado no Brasil e a melhora das margens no setor de aves trazem otimismo com o resultado do segundo trimestre, impactando positivamente o papel. E para o destaque negativo foi a empresa de tecnologia Positivo. As ações da companhia encerraram a semana com queda de 20,3%. Né? Os analistas não pontuaram questões específicas, mas destacaram que o aumento da taxa de juros pode ter influenciado negativamente o preço das ações. O nosso dólar encerrou a semana aí com alta de 4,48% em relação ao real, cotado em 4,99. O dólar, inclusive, que abriu hoje com uma alta, né? Já batemos os 5,10 ali cotados no nosso dólar futuro, agora provavelmente 5,13, tá? Continua subindo aí. E a nossa curva de juros DI, com vencimento em janeiro de 2031, apresentou uma alta de 23 pontos na semana e atingiu o patamar de 12,71%. E agora, a gente vai ver
os eventos que podem impactar os nossos investimentos na semana. Então, o mercado financeiro global aguardará ansiosamente o pronunciamento do FOMC, o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, Reserve, que a próxima quarta-feira, dia 15, anunciará o principal econômico da semana. A gente vai ter essa super quarta, né? Além disso, a gente também tem o Copom, que vai ser ali também decidirá a nova taxa Selic na próxima quarta-feira, dia 15 de junho, véspera de feriado, e a XP está esperando um aumento aí de 0,5 ponto percentual. Isso vai fazer com que a nossa taxa saia de 12,75 para 13,25. De novo, aquele assunto que a gente vem falando aí sobre o aumento dos juros. E isso pode ser que leve em consideração que a gente esteja próximo ao término desse ciclo de alta, tá? Levando em consideração que levamos bastante a nossa taxa de juros e que isso já vem trazendo algum sinal, mesmo que pequeno, positivo ali na baixa da inflação. Beleza? Isso significa também que todo e qualquer investimento que renda 100% do CDI, a gente já está falando ali de algo próximo de 13% e 15% ao ano, tá? Uma taxa bastante elevada, o que de novo faz com que os investidores prefiram investimentos mais conservadores, né, do que a tomada de risco em si. Beleza? Esse foi o nosso boletim. Eu vou deixar aqui ao lado o nosso QR Code do iHub. Você terá 15 dias gratuitos para poder usufruir da nossa plataforma. Todos os relatórios de casa de análises ficarão disponíveis lá na área de relatórios e você pode ver a nossa matéria completa. Beleza? Um grande abraço e até o próximo.